Olá, família, sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar a sessão 89 de Doutrina e Convênio, ainda falando da palavra de sabedoria, né? Ou sessão para dar polêmica, né? Tá tendo muita polêmica nos ensinamentos aí. E eu me senti enganado, né? Eu falei da cerveja sem álcool, né? E tem um comentário aqui no canal da Maili Vieira Alves, né? Ela compartilhou aqui, ó. Bom dia, Vanderlei. O Lucas falou em seu vídeo que a cerveja sem zero álcool ainda assim tem um pouco de álcool, né? Eu me senti enganado, né? Como que a cerveja zero álcool tem álcool dentro, né? Eu falei, ué, que negócio é esse? Aí eu fui pesquisar para me trazer a informação correta aqui para vocês. Uma cerveja comum, ela tem de 6 a 4% de álcool, tá bom? E aqui eles chamam zero álcool, tem 0,5% de álcool. Será que se uma pessoa beber então a cerveja sem álcool, ele está sendo 0,5 desobediente à palavra de sabedoria? Eu acho que não tem isso, né? Ou é ou não é, né? Ou você está sendo obediente ou não está sendo, né? Então, eu vou entrar em linha aqui de acordo, né, com o que o Lucas Guerreiro falou. Tem álcool também, então não pode, tá bom? Vamos lá para essa sessão, né, tá dando bastante polêmica nos comentários aqui. Vamos lá, eu peguei alguns versículos aqui para compartilhar. Hoje eu voltei nesse assunto que eu queria compartilhar uma experiência sobre a palavra de sabedoria e eu não tive tempo, né? Toda hora acaba o tempo aí, não deu tempo, então eu voltei. Então hoje eu vou compartilhar alguns aspectos da palavra de sabedoria, né? Um dos versículos que me chamou a atenção aqui na seção 89, versículo 11, a parte que o Senhor fala sobre os itens, né, que nós devemos comer, e ele falou assim: toda a fruta em sua estação. E isso me fez pensar, por que em sua estação, né? Por que o Senhor falou, não, toda a fruta, né? Todo legume, mas ele colocou na sua estação. Por que isso, né? E aí também eu fui pesquisar sobre a fruta fora da estação. Poderia ter sido uma fruta, né? Na época de Joseph Smith, especificamente aqui, o Senhor fala para comer a da estação, porque poderia ser guardado, preservada, né? De alguma maneira, que naquela época não tinha tantos meios de preservação do alimento. Então a fruta poderia estar fermentada, estragada, podre, alguma coisa assim. Então, por isso, comer na época, né? Na época da estação aqui. Até mesmo em nossa época, né, com meios que nós temos de refrigeração, vários outros meios aqui, não chega a ficar ruim o alimento, né? Dá para comer aí, né? Qualquer alimento, só é mais caro, né? O morango tem a época do morango, mas tem lugares que você consegue comprar o morango aí em qualquer época, né? Porque eles guardam um pouco, só que fica mais caro. Também a maneira de estocar esses alimentos tem alguns produtos químicos, né, para preservação da fruta, o que faz com que a fruta não seja tão saudável assim quando não é na época de estação. Não chega a ser perigosa, né, mas ela perde ali uma grande parte dos seus nutrientes. Então, seguindo o conselho do senhor aqui, né, na estação, eu acho que é a melhor maneira aí de consumir, né? Conforme o senhor falou aqui, aplicando mais aqui na época de Joseph Smith, conforme eu estou falando. Em resumo, né, não é pecado comer uma fruta que está fora de época, não é nada disso, né? É, é isso que eu queria falar. Então, me chamou a atenção essa questão da estação, porque na época, então, vai ser muito mais rico, né, em nutrientes, aquela fruta. Vamos lá para outra parte que me chamou aqui a atenção, na seção 89, versículo 2, quando diz: para ser enviada como saudação e não como mandamento ou coação. Ele está falando da palavra de sabedoria aqui, que está dando como uma saudação, um convite, né? E aí eu peguei aqui, eu fiz esse estudo para ver qual que é a diferença aqui, então, o Senhor dando como mandamento, né, ou como um conselho. Qual é a diferença aqui? O mandamento, ele exige uma obediência direta, tá bom? E ela envolve uma bênção na obediência, né, a esse mandamento, mas também fornece uma punição quanto à desobediência, né? Tem uma consequência ali também. Agora, quando é um conselho inspirado, é mais um convite amoroso do Pai Celestial para que nós possamos guardar o mandamento ali, né?
Então, por que nós vamos seguir mesmo não sendo um mandamento? É uma boa pergunta, né? Isso mostra a disposição. Quando Joseph Smith ele leu essa revelação, né, para as pessoas que estavam lá na escola dos profetas, eles estavam lá com seus cachimbos na boca, na hora, né? Muitos desses irmãos pegaram e jogaram o cachimbo lá na lareira, né, obedecendo ali, mesmo que não fosse um mandamento. Mesmo que fosse. Você acha que o Senhor vai nos dar um conselho errado? Não, né? Então a gente deve seguir os conselhos, né? Como se fosse um mandamento mesmo, tá bom? Embora haja essa diferença conforme nós vimos aqui. Então, eu peguei aqui, né, já que falando sobre o conselho do Senhor, eu peguei aqui um dos títulos, né, do Senhor, chamando ele de conselho, né, de conselheiro. Está lá em Isaías, capítulo 9, versículo 6, diz assim, e o seu nome será chamado, né, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, um dos títulos, né, do Senhor é conselheiro, né? Então, ele aconselha com sabedoria, tá bom? Então, eu achei interessante aqui. Nas escrituras, eu peguei aqui também um exemplo, né, de Neemias que recebeu um conselho e deu um conselho ali para quem estava reconstruindo as muralhas de Jerusalém. Ele não colocou como mandamento, né? Lá em Neemias, capítulo 4, e o que ele pediu foi que fizesse-se guardas, né, enquanto eles estavam, para que eles vigiassem enquanto estavam construindo, reconstruindo as muralhas de Jerusalém. Então não era um mandamento, mas veja que aquele conselho preservou a vida deles contra os inimigos, tá bom? Deles se manterem alerta ali, vigiando. Vamos lá aqui para a aplicação pessoal para nós, né, dessa parte, que se nós, aqui, seguir o conselho do Senhor mostra que não esperamos ser forçados, né, para obedecer. Nós demonstramos nossa fé ativa e demonstramos confiança, mais sabedoria, né, em Deus do que no nosso próprio entendimento, tá bom? Então essa é uma das coisas aqui. Bom, eu vou finalizar a mensagem aqui, né? Aqui eu coloquei também a questão de regra e princípio, né? A regra, ela muda com o tempo, tá bom? Tanto que a palavra de sabedoria, se fosse uma regra, ela já estaria ultrapassada em nossa época. Mas como ela é um princípio, ela muda, né, de acordo com o que o Senhor pede para que nós façamos, ou por meio da cultura, né? O Senhor adapta as regras para nós, tá bom? Mas o princípio é o mesmo, lembrar que Deus que deu essa lei. E ao guardarmos essas leis, nós estamos sendo obedientes ao Senhor, tá bom? Então vamos lá. Aqui, eu queria compartilhar com vocês. Aqui alguém compartilhou comigo. Deixa eu falar essa parte aqui, ó. Lá em 1 Timóteo, capítulo 1, na 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23, o apóstolo Paulo falou para Timóteo, né? Não beba mais só água, né? Mas usa um pouco de vinho por causa de teu estômago e as tuas enfermidades, né? Aqui então Paulo ele pede para Timóteo não beber somente água, mas misturar um pouco de vinho na água ali, né? O vinho realmente com álcool, né? Para purificar a água. A água não era meia contaminada. Colocando um pouco de álcool nela, ela dava aquela suavizada ali, dava uma purificada na água, tá bom? E também servia como remédio. Então, observe que o apóstolo Paulo, ele não está dando um mandamento aqui para Timóteo, tá liberado, pode beber socialmente aí, não. Ele está dando uma recomendação, como, embora ele não fosse médico, mas ele está dando como se fosse algo para o estômago, como medicina para ele, e não como algo social para ele beber, tá bom? Então, também a condição naquela época era diferente da água de hoje, tá bom? Então, e tudo isso. Usaram essa escritura aqui, compartilharam comigo. Aí eu só estou compartilhando o contexto histórico, o que significa aqui. Ó, para mim, a palavra de sabedoria também é o que nós não comemos. Por exemplo, o jejum. O jejum também, né, ele tem a sua comprovação científica que é benéfico para o corpo, tá bom? Mas sempre que alguém perguntar para a gente, né, porque você não bebe café, você não bebe cerveja, né, álcool, por quê?
a gente não deve ensinar comportamento. Ah, é por conta, porque é pecado. Não façam isso, né? Ah, é porque faz mal. Isso é um comportamento, né? A gente tem que ensinar um princípio, porque Deus, ele nos dá esse mandamento para a preservação de nossa saúde e também é um teste para ver se somos obedientes a ele. Então, em vez de ensinarmos o comportamento, nós ensinamos o princípio, que é ser fiel a Deus ao que ele pediu a nós, tá bom? Vamos lá, aqui só finalizando com a experiência que eu ia compartilhar com vocês. Quando eu fui para ser batizado, né, eu e minha mãe tinha dificuldade ali com o cigarro, né, mas ela queria muito se batizar e ela se esforçou muito para parar ali de fumar para ser batizada. E ela conseguiu e ela foi batizada. Mas depois de um tempo, né, por conta de discussão, briga com meus irmãos, ela ficou muito nervosa e aí ela teve essa recaída, ela fumou, né? Então, daquele momento em diante, ela começou a fumar de novo. Aí ela ficava um tempo, resistia ali. Eu presenciei na vida da minha mãe o quão difícil é uma pessoa parar com o vício, né? De parar de fumar, né, no caso dela. E quantas vezes ela recaiu, né? Então, não é algo. Eu não posso dizer que minha mãe não queria parar. Realmente, ela tinha um desejo sincero e se esforçava muito. Mas às vezes dava uma recaída. Tinha época que ela até desistia de parar, né? E depois tentava novamente, né? Sempre com aquela meta: eu preciso entrar no templo, tudo. E era muito difícil mesmo, né? Então, a gente não pode julgar as pessoas pelo sacrifício que elas estão fazendo, né? E muito menos ligar isso à dignidade. Ah, você é fraco, ou você não quer ser obediente ao Senhor. Não é nada disso, né? O corpo, ele tem uma dependência mesmo muito forte. O melhor é nunca provar essa substância para que a gente possa ser livre, né? Não, não ficar viciado, né? Porque aí é difícil mesmo, tá bom? Então eu presenciei na pele isso, né? O sacrifício que minha mãe fazia para parar de fumar ali, né? Eu lembro de um comentário que me contaram, eu não tenho nenhum artigo sobre isso, mas de um 70 que entrou numa ala, né, na igreja, e ele sentiu, né, o cheiro ali do cigarro, e o comentário dele, né, ele falou: olha, hoje eu estou muito feliz, porque tem alguém voltando para a igreja, né? Então, uma pessoa que está voltando para a igreja ou que está indo para a igreja, mesmo com o vício do cigarro ali, né? Ela está se esforçando, né? Ela não está desistindo. Não é hipocrisia isso. Nós não podemos falar: que adianta você estar na igreja e estar fumando. Não é nada disso, tá bom? A pessoa está se esforçando, está buscando força no Senhor. No caso da minha mãe, é o que aconteceu quase no final a vida dela estava muito doente e ela ficou internada há muito tempo. E esse tempo que ela ficou internada, né, foi abstinência total, né? E ela largou o cigarro compulsoriamente, né, obrigatoriamente, porque estava internada, não tinha como fumar dentro do hospital, né? E nessa, depois que ela voltou para casa, a saúde dela deu uma recuperada. Ela fez entrevista com o bispo e então ela entrou no templo e fez, né, os convênios dela e eu pude presenciar com ela, né, estar com ela lá fazendo os convênios e foi algo maravilhoso. Mas foi só o tempo mesmo dela fazer os convênios com o Senhor e depois a saúde dela decaiu novamente, ela ficava indo e voltando no hospital, né? Mas eu pude ver em vida é, a minha mãe entrando no templo e acompanhar ela no templo. Então foi algo maravilhoso para mim, tá bom? Então, eu sei do sacrifício que algumas pessoas fazem para parar de fumar e que nós não devemos criticar. Se você conhece uma pessoa que está usando, né, o cigarro, eu vi tal irmão fumando, não fala para as outras pessoas, né? Quem cuida desse assunto é o bispo. O máximo que você pode fazer é falar: bispo, eu vi tal pessoa, né, fumando, né? E aí deixa na mão do bispo, tá bom? Não volta lá depois para o bispo pedir retorno. E aí, bispo, como é que ficou lá? Não, você compartilhou com o bispo, deixa na mão dele lá, tá bom? Às vezes você nem sabe, mas a pessoa tá ali em um processo já de meta com o bispo, de dificuldade, tá bom? A gente não sabe.
Então, a gente pode, se for falar para alguém, é para o bispo, né? Aquele que cuida ali da questão e chama a pessoa para uma entrevista ou coisa assim, tá bom? Mas eu sou muito grato por ter visto a determinação da minha mãe, né, em parar e como o Senhor promoveu um meio para que ela conseguisse ser livre desse vício e poder fazer os convênios dela no tempo. Então é essa mensagem que eu compartilho com vocês, que nós compartilhamos com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.